meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. As pessoas não fazem ideia do que é fazer pacto no mundo espiritual. Eu achava que sabia, mas eu não sabia de nada. Se não fosse a mão de Deus, sabe? Hoje eu não estaria aqui contando essa história. Provavelmente só existiria um caminho para mim, o caminho do inferno. E pensar que tudo começou de um jeito tão comum, tão cotidiano, com problemas que muitas pessoas vivem, mas que em mim pequenas coisas se tornaram uma obsessão. Eu me casei nova com o Ronaldo, um homem bom, trabalhador, aquele tipo de pessoa que todo mundo olha e fala, esse é para casar. E era mesmo. Ele me fazia rir, me fazia me sentir segura. Nós tínhamos nossos planos, nossos sonhos, mas nem tudo aconteceu como a gente imaginava. Nunca tivemos filhos. E para mim isso não era um problema tão grande assim. Eu achava que o amor entre a gente bastava. Bem, mas para o Ronaldo, para ele era diferente. Ele nunca falou diretamente, mas eu via nos olhos dele uma tristeza disfarçada quando via um casal com crianças. Aquele suspiro fundo quando um amigo contava que ia ser pai. A gente nunca buscou saber quem era o infértil, se era eu ou se era ele. A verdade é que a gente tinha medo da resposta. Isso foi crescendo entre a gente como uma sombra. Começaram as brigas, pequenas no começo, coisas bobas, mas depois viraram tempestade. Eu lembro de uma vez gritar para ele, se você quer tanto um filho, vá lá e arranja outra mulher, porque eu não vou ficar aqui me culpando pelo que eu nem sei se é minha culpa. E o que é pior, eu nem queria dizer aquilo, mas as palavras saíram de dentro de mim, como se já estivesse lá há muito tempo, esperando o momento certo para machucá-lo. E um dia, foi exatamente isso que aconteceu. O Ronaldo começou a se afastar. No começo ele dizia que era o trabalho, mas eu sentia que tinha algo a mais. E tinha. Na igreja que a gente frequentava, ele conheceu uma moça, mais nova, mais sorridente, e talvez na cabeça dele, com mais esperança de dar a ele o que eu não podia. Quando ele me pediu o divórcio, eu fiquei sem chão. Não conseguia acreditar. Achei que era uma fase, uma loucura da cabeça dele, mas não era. Eu tentei de tudo para salvar o nosso casamento, tudo mesmo. Me humilhei, pedi, chorei, supliquei, mas nada adiantou. Ele já tinha decidido. E quando eu percebi que tinha perdido o Ronaldo, alguma coisa mudou dentro de mim. Uma dor que queimava, que me fazia querer, sei lá, fazer qualquer coisa para trazer ele de volta. E eu fiz. Eu comecei a perseguir ele e a namorada. Eu sei que parece loucura. E era mesmo. Eu não conseguia me controlar. Eu queria que ele sentisse o que eu estava sentindo. Eu queria que ele me pagasse por me abandonar. Eu ligava sem parar. Eu aparecia onde ele estava, fazia escândalo. E ele começava a largar das namoradas por causa disso. Elas não aguentavam. Mas ele nunca voltava para mim. O que eu vou te contar agora aconteceu há 3 anos atrás. Hoje eu não vivo mais com o Ronaldo, mas eu ainda trago na memória a nossa história como testemunho de libertação. Quando eu estava nessa fase com meu ex-marido, eu estava desesperada. Eu queria ele a todo custo. E foi nesse ponto que eu conheci uma sacerdotisa na internet, com um perfil simples, sem muitos detalhes, mas com promessas que pareciam ser feitas
sob medidas para mim. Trago o seu amor de volta, desamarro sua vida amorosa, faço ele rastejar os seus pés. E eu pensei, se isso funcionar, e se isso for minha chance de ter o Ronaldo de volta? Eu sabia que era errado, mas a dor me cegava. E eu mandei mensagem. E antes que me perguntem, eu não vou falar quem ela é. Não quero mais nada desse mundo perto de mim. Eu oro a Deus que um dia ela se arrependa. Porque o que ela faz, o mal que ela causa, meu Deus, só Deus para ter misericórdia. Eu sabia que o que eu estava fazendo era contra os princípios de Deus. Sabia. Eu cresci na igreja, conhecia a palavra. Mas eu tinha uma dependência emocional muito grande do Ronaldo. Algo que me consumia. Eu achava que sem ele eu ia morrer. 3 dias depois de mandar a mensagem, ela me respondeu. Educada, tão educada que me hipnotizou. Eu não sei explicar. Ela apresentou os trabalhos como se fosse algo normal, como se fosse um serviço qualquer. Ela me disse que seus pactos eram feitos com Lilith. E o pior, ela me apresentou Lilith como a primeira mulher de Adão, não como o que ela realmente é, um demônio. Ela me falou de um jeito, parecia tão natural. E eu, cega, achei aquilo reconfortante, como se eu não estivesse fazendo algo tão grave assim. Então, eu encomendei o primeiro trabalho, depois o segundo, e assim foi. Eu trabalhava na recepção de um hospital. Eu não ganhava muito, mas quase tudo que eu recebia ia para ela. Sempre exigia mais, prometia que o Ronaldo ia voltar, mas dizia que o mundo espiritual tinha muitos nós para desatar. Ela dizia, seu casamento tem muitos nós, Monique, mas já estamos quase lá, ele vai voltar. E voltou. Mas, meu Deus, ele voltou de um jeito que eu nunca vi. Ele me humilhava, me agredia. O Ronaldo que eu conhecia não existia mais, era outro homem. E eu procurei a sacerdotisa de novo. Disse que eu queria o Ronaldo carinhoso de antes. Ela me disse que precisava de mais trabalhos, que o meu casamento estava amarrado num nível espiritual profundo. Eu me endividei com amigos, pedi empréstimos no banco, vendi carro, minhas roupas, sapatos, tudo, mas nada melhorava. Eu não tinha mais de onde tirar. Comecei a dever para ela. E aí vieram as ameaças. Eu me lembro como se fosse hoje. As mensagens dela me assombravam o dia inteiro. Todo dia era a mesma coisa. Mensagens, ligações, sempre a mesma ameaça. Se você não me pagar, eu vou fazer um trabalho para você morrer. Você acha que pode me enganar? Ninguém me engana e fica vivo. Eu tremia cada vez que o celular tocava. Eu já não tinha mais paz. Eu ia trabalhar e me escondia no banheiro, só para respirar. Quando eu chegava em casa, eu mal conseguia comer. E eu, quando conseguia dormir, acordava assustada, suando frio, com medo dela aparecer na minha frente. Eu sabia que aquilo tudo era errado, mas eu já não conseguia sair. Era como se eu estivesse presa numa teia. Quanto mais eu tentava me soltar, mais presa eu ficava. Foi assim que a depressão veio, aos poucos, como um peso que você nem percebe que está carregando, até ele te esmagar. Comecei a me isolar de todo mundo. No trabalho, as pessoas perguntavam o que estava acontecendo, mas eu só sorria e dizia que estava cansada. Ninguém imaginava o inferno que eu vivia dentro de mim. O pânico. O pânico chegava sem avisar. Eu estava lavando a louça, o meu coração disparava, o meu peito apertava e eu pensava que ia morrer. É horrível.
Eu chorava sozinha no banheiro, com medo, achando que o próximo ataque seria o último. Foi aí que eu comecei a orar. Não porque eu era forte ou tinha fé, mas porque eu estava desesperada. Deus, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu não aguento mais. Era só o que eu conseguia dizer. Mas sabe o que era estranho? Quanto mais eu orava, mais as coisas pioravam. Eu sei que parece loucura, mas era isso que acontecia. Eu via coisas que ninguém via. Eu via sombras andando pela casa. Ouvia sussurros no meu ouvido quando eu estava sozinha. E o pior, eu via ela, aquela mulher horrível com olhos negros e vazios, deitada na minha cama, abraçando o Ronaldo. Mas ele não via nada, ele só dormia. E eu ficava ali olhando para aquilo, paralisada, com medo até de piscar. Já imaginou o que é ver um demônio na sua própria casa, no seu quarto, no seu casamento? É por isso que eu digo para todo mundo hoje: não brinque com essas coisas, não tem volta fácil. Chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu olhava para o Ronaldo e não via mais o homem que eu amava. Via um estranho que me machucava, me humilhava. E mesmo assim, eu ainda queria ele de volta. Mas algo mudou dentro de mim. Eu lembro no dia que sentei no sofá e chorei por horas. E eu nem chorei pelo Ronaldo, chorei por mim, pelo que eu tinha me tornado. Uma mulher quebrada, cheia de medos, endividada, presa num pesadelo que eu mesmo tinha criado. Foi nesse dia que decidi pedir o divórcio. Eu achava que se ele fosse embora, pelo menos o pesadelo acabaria. Mas não foi assim. Dessa vez, quem não aceitava era ele. O mesmo homem que pediu o divórcio meses atrás, agora dizia que não ia me deixar. Me ameaçava, dizia que se eu saísse, ele me mataria. Eu nem sei como aguentei aquilo. Eu andava olhando para trás na rua, achando que ele estava me seguindo. Dormia com a faca embaixo do travesseiro, com medo dele entrar em casa de madrugada. O pânico, o medo, a culpa, tudo misturado dentro de mim. Foi então que eu decidi procurar ajuda. Fui até a igreja que eu costumava frequentar. Mesmo morrendo de vergonha, falei com o pastor, contei tudo. E com toda a paciência, me ouviu, não me julgou, só me olhou com amor. Aquele amor que só Deus pode dar. Então me disse: Monique, vamos fazer uma campanha de 21 dias de oração e jejum pela sua cura e libertação. Deus pode mudar tudo. Eu queria acreditar, mas depois de tudo que eu tinha feito, será que Deus ainda me queria? Mesmo com todas as dúvidas, eu comecei a campanha. Cada dia era uma luta. Orar quando tudo que eu queria era desaparecer. Jejuar quando meu corpo só queria desmaiar de cansada. Mas eu continuei. No 12º dia, algo estranho aconteceu. Eu estava sozinha em casa, era madrugada, e eu ouvi a porta abrir. Meu coração disparou. Era o Ronaldo. Ele entrou transtornado, gritando. Eu tentei acalmar ele, mas ele veio para cima de mim. Entre gritos e empurrões, ele pegou uma faca da cozinha e eu só senti o golpe na barriga. A dor foi tão forte que minhas pernas cederam. Com a pouca força que me restava, peguei o celular e liguei para a pastora. Eu só consegui dizer: me ajuda. E depois tudo ficou escuro. Eu senti como se o tempo tivesse parado quando aquela mulher apareceu. Uma beleza quase hipnotizante. Cabelos loiros que brilhavam como ouro, um vestido branco
que parecia ser feito de luz, e aquele olhar era doce, acolhedor, mas tinha algo que eu não sabia explicar. Ela se aproximou de mim enquanto eu estava ali no chão, sentindo o sangue escorrer da minha barriga. Eu queria falar, pedir ajuda, mas não conseguia. Então, como se eu não tivesse mais controle sobre mim, eu senti quando ela enfiou a mão dentro do meu corpo. Não era uma dor física, era algo muito mais profundo. Parecia que ela estava arrancando a minha alma. E bem, foi isso que aconteceu. Eu vi meu corpo ali imóvel e me vi em pé ao lado dela. Vamos, disse ela, chegou sua hora. Sua voz era suave, quase como uma canção, mas tinha algo nela que me deixava inquieta. Eu não questionei, apenas segui. Era como se minha alma soubesse que eu não tinha outra escolha. Atravessei as paredes da minha casa como se fossem feitas de fumaça. A cada passo, meu coração, ou o que restava dele, batia mais forte. E então eu caí. Caí num vazio sem fim. O desespero tomou conta de mim. Gritei por ajuda, implorei. Olhei para ela esperando que me salvasse. Mas foi aí que tudo mudou. Aquela mulher linda se transformou. O rosto suave se retorceu em algo horrível, indescritível. Os olhos, antes cheios de doçura, agora eram chamas vivas. Ela riu. Uma risada que ecoou em todos os cantos daquele vazio. Eu não posso te salvar do inferno, ela disse. Cada palavra cortava minha alma como uma lâmina. Você cavou sua própria cova. Caí no lugar que, meu Deus, como explicar? Era um horror além de que qualquer mente humana poderia imaginar. Mas ao mesmo tempo era como se eu não estivesse lá de verdade. Era uma visão, mas tão real, que eu senti o cheiro de enxofre, ouvi os gritos. Eu vi almas sendo atormentadas de maneiras que só de lembrar o meu coração aperta. E sabe o que era mais estranho? O diabo. Ele também sofria. Ele gritava. Era atormentado tanto quanto os outros. Eu nunca imaginei isso. Sempre pensei que ele era o rei daquele lugar. Mas ele era prisioneiro do próprio ódio. Eu queria gritar, queria escapar, mas eu estava presa. Correntes de fogo me arrastavam por aquele inferno. A cada canto eu via mais e mais pessoas. Muitas delas mulheres como eu, que fizeram pactos, que buscaram respostas no ocultismo. Eu vi seus rostos, seus olhos cheios de arrependimento. Eu sabia que elas estavam presas para sempre. Então percebi algo ainda pior. Vi autoridades, gente que a gente costuma ver na televisão, políticos, artistas, todos ali. Eu entendi naquele momento que o mundo está cheio de pactos ocultos. Cantores que venderam suas almas por fama. Líderes que fizeram acordo com o diabo por poder. E o preço era aquele tormento eterno. Eu era arrastada, sem forças para lutar. Cada segundo ali parecia uma eternidade. Foi quando ela apareceu de novo. Lilith. Eu sabia que era ela. Aqueles olhos, aquele sorriso. Você achou que podia escapar? Ela disse, me arrastando para o fogo. E, meu Deus, a dor era real. Eu sentia as correntes queimando a minha pele, o meu corpo, a minha alma. Eu gritava, mas ninguém me ouvia. Eu ouvi uma voz dentro de mim, fraca, quase apagada. Clame a Deus. Eu não sei como, mas com um pouco de força que me restava eu disse, Senhor,
tenha misericórdia de mim. As correntes se quebraram. Eu corri como nunca na minha vida, mas ela vinha atrás de mim. Eu sabia que se ela me alcançasse seria o fim. O desespero tomava conta, até que um raio caiu entre nós, separando aquele mundo do meu caminho. Estava escuro, mas havia uma luz, e sob essa luz eu não precisei de explicações, era Jesus. Meu coração se encheu de algo que eu não sentia há muito tempo, esperança. Eu caí de joelhos, orei, chorei e pedi perdão. Ele olhou para mim com um amor que eu nunca tinha sentido antes. Todo o sofrimento que você viu, ele disse, é consequência da desobediência humana. Muitos como você buscam no ocultismo o que só podem encontrar na minha palavra. Ele falou de Lilith e de como tantas mulheres entregam suas vidas a ela. A verdade, estão se entregando a um demônio destruidor. Eu tremia, mas Jesus continuou. Certos pactos só podem ser quebrados pela misericórdia de Deus. Quem vier a mim e se arrepender será liberto. Nenhuma força do mal é páreo para o poder do meu Pai. Ele disse que a minha jornada ainda não havia acabado, que eu voltaria, mas eu precisava testemunhar. Muitos se levantarão contra você, mas seja forte, eu estarei com você. Sempre estive, mas agora seus olhos espirituais estão abertos. Então eu acordei. Quando abri os olhos, sabe aquele momento em que você não sabe se ainda está sonhando ou se já voltou para a realidade? Foi assim que me senti. O quarto branco, aquele cheiro forte de hospital, uma dor que me lembrava exatamente o que tinha acontecido. Eu estava viva, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Jesus. Foi o Senhor. O Senhor me trouxe de volta. A enfermeira que estava ali do lado percebeu que eu acordei e logo chamou o médico. Graças a Deus você acordou, moça. A cirurgia foi complicada, mas você é forte. Forte? Mal sabia ela. Eu não tinha mais força nenhuma. Quem me segurava agora era Deus. O médico entrou e com aquele jeito sério já foi me explicando. Monique, você passou por uma cirurgia delicada. A facada atingiu um dos seus rins e o outro já estava comprometido. Vamos ser francos. Você vai precisar de diálise de agora em diante. E já te colocamos na lista de espera para transplante de rins. Naquele momento, sabe o que veio no meu coração? Paz. Parece estranho, né? Alguém ouvir uma notícia dessa e sentir paz. Mas eu sabia que Deus tinha me libertado, que eu tinha saído daquele abismo espiritual. E se o preço para isso fosse viver o resto da vida dependente de máquinas, então que fosse. Porque eu preferia 1000 vezes isso do que voltar para o inferno. Eu olhei para o médico e só consegui dizer, obrigada. Eu acho que ele não conseguiu entender nada. Mas para mim, não tinha mais por que reclamar. Deus me deu uma segunda chance. E se essa era a cruz que eu tinha que carregar, eu carregaria sorrindo. Porque agora eu sabia que Jesus estava comigo, sempre esteve. Mas eu que não via. Os dias no hospital foram difíceis. Não vou mentir, mas cada vez em que eu pensava em tudo, cada visão, cada tormento, cada corrente de fogo, eu agradecia. Agradecia porque eu não estava mais lá. As enfermeiras perguntavam como eu conseguia ser tão calma, mas depois que você sente o inferno tão perto, qualquer coisa aqui vira bênção. Comecei a orar ainda mais. Cada sessão de diálise era o momento que eu aproveitava para conversar com Deus. E foi ali, naquela sala fria, com agulhas no meu braço,
porque eu entendi o propósito de tudo. Deus me libertou, mas não só para me libertar. Ele queria que eu alertasse outras pessoas, porque o diabo, ele não aparece com chifres e rabo. Ele vem disfarçado e vem bonitinho, inofensivo. Eu achava que entrar naquele site de magia negra era só uma brincadeira, só uma tentativa boba de ter o Ronaldo de volta. Mas não era. Era uma armadilha. E quantos hoje não estão caindo nessa armadilha? Quantos acham que ler carta, fazer simpatia, acender velas é só uma coisa boba? Mal sabem eles que estão abrindo portas que depois não conseguem fechar. Eu vi demônios disfarçados, vi como eles se apresentam como amigos, guias espirituais. Tudo mentira, é só uma forma do diabo laçar a tua alma. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.